Eu sou o Fausto de Arruda Botelho, estamos começando mais uma Quinta Técnica. Hoje é dia 20 de março de 2014, sejam bem-vindos. Hoje temos uma questão em pauta, que acho que é a pergunta que não quer calar, que é sabermos se essa alta do Bovespa significa uma reversão, se os mercados aí estão com possibilidade de subirem mais, fazerem um movimento de alta de médio prazo, por exemplo, ou se nós estamos tendo apenas uma reação da tendência de baixa de médio prazo que está em andamento. Então, vamos tentar responder isso logo de cara, usando, como sempre, o terminal Enfoque. Nós apresentamos os gráficos aqui, como você sabe, através do terminal Enfoque, que é um terminal de cotações, gráficos, notícias, roteamento de ordens, e também nós estamos sempre falando aqui na Quinta Técnica sobre o nosso método de operar nos mercados, que a gente chama de método Comstock. A Enfoque, por um lado, nos dá o terminal com o qual a gente acompanha os gráficos, e a Comstock, que é a nossa empresa de consultoria, nos fornece o método com o qual a gente faz as nossas operações, e o qual a gente fala aqui que nada mais é do que um processo de controle de risco, com uma situação em que a gente opera com chances a nosso favor. Muito bem, vamos lá para o mercado e vamos analisar o índice Bovespa. Então, o rompimento dessa reta de suporte, eu estou aqui mostrando o índice Bovespa nominal, diário, gráfico diário, ele vem desde 1994, isso aqui é um fundo que nós tivemos em 95, isso aqui são os fundos de 98 e 99, e aqui é o fundo do presidente Lula, que define o início do que eu chamo de ciclo do presidente Lula. Nós temos essa onda impulsiva aqui, que nós entendemos foi um processo de 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a queda quando houve o estouro da bolha de crédito nos Estados Unidos, também chamada de estouro da crise do subprime. Então 1, 2, 3, 4, 5, nós entendemos que tivemos a onda A aqui, depois a onda B, e agora nós estamos no processo da onda C, por isso nós entendemos que essa onda C vai chegar abaixo da onda A, e vai chegar aqui até 50% de correção desse processo de alta, que hoje seria em torno de 25 mil pontos. O que nos dá bastante escora para nós falarmos isso é esse gráfico do Bovespa de longo prazo, são 50 anos de gráfico. Ele é igual ao pôster que nós publicamos e que está... Aliás, eu tenho uma novidade para vocês, que é o fato de nós termos aberto a nossa... o site de uma empresa que nós montamos, chama-se Market Posters. A Market Posters vai estar, Market Posters, cujo site é marketposters.com. Ela vai estar vendendo posters do Bovespa e do Dow Jones inicialmente, depois nós pretendemos fazer posters de outros ativos. E ela também fornece posters para empresas. Se você é de uma empresa, pense em fazer o gráfico da sua empresa, o pôster do gráfico da sua empresa, com todos os eventos que aconteceram, assim por diante. Nós temos já várias empresas que estão se preparando, e algumas conversando conosco para fazerem isso, outras querem dar brinde, esse pôster de brinde. Então visite a nossa página. Muito bem. Então, voltando ao Ibovespa, a gente, quando olha o Ibovespa de longe, assim, o padrão Elliott salta aos olhos. Então, aqui, nesse processo de alta que culminou com o topo de 71, a gente vê claramente 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, a mesma coisa nesse processo de alta que culminou com o topo de 86, plano cruzado. Nós vemos também 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. E aqui, a partir de 91, a gente vê de maneira aí ainda mais clara, né? Porque a gente vê claramente aqui a onda 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, tá? Então isso que eu mostrei aqui é essa onda, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. E aqui, então, nesse processo de alta, a gente vê claramente 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. E aqui agora, na nossa
tendência atual, no ciclo que nós nos encontramos atualmente, a gente vê também de uma maneira que salta aos olhos. 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, uma onda primeira impulsiva com 5 ondas que faz a onda 1, dessa onda de longo prazo, onda 2, ABC, onda 3, onda 4, onda 5, A, B, nós entendemos que estamos na onda C e que os preços virão abaixo do fundo da queda aqui da onda A, que foi a queda do subprime. Por quê? Ora, porque quando a gente conversa com o Bovespa, a gente vê que aqui em 71 ele corrigiu 50%. Esse nível aqui é 50% dessa alta. Isso é um gráfico de escala logarítmica, é o gráfico do Bovespa indexado em dólar. O dólar aqui serve apenas para corrigir a inflação, mas serve também para mostrar o Bovespa como os americanos nos veem, que eles nos veem em dólar, eles nos veem exatamente com a curva que é exatamente esse gráfico. Tá? E esse logaritmo, quer dizer, esse Fibonacci é exponencial. A gente, então, está vendo a expansão, a variação percentual daqui, e a gente vê que essa variação aqui, comparada com essa, é 0,38% dessa variação total. E aqui os preços caíram 0,5%. Isso não é nominal. Daqui a aqui é uma variação percentual. Daqui, ou seja, daqui a aqui é 100%. Daqui a aqui é uma variação percentual. Daqui é exatamente a mesma que daqui a aqui. Porque no gráfico logarítmico, há mesmas distâncias, como essa aqui, essa distância aqui, que é igual a esta aqui. Então, há mesmas distâncias corresponde à mesma variação percentual. No gráfico de escala aritmética, há mesmas distâncias corresponde mesmo valor em pontos, ou em reais, se preferir. Então, no gráfico de escala aritmética, daqui a aqui seria, digamos, 5.000 pontos, e daqui a aqui também seria 5.000 pontos. Não é? Acontece que, se aqui for 10 e aqui for 15, de 10 para 15 é 50%. De 15 para 20 não é 50%, é muito menos. Na verdade, 33%. Né? Muito bem. Então, em 71, a gente vê que os preços corrigiram 50% do processo. Aí a gente pula 86 e constata também que aqui nessa alta que culminou com o topo de 97, crise da Ásia, crise da Rússia, crise do Brasil, a gente também tem um processo que os preços também corrigiram 50%, e nesse processo, nesse outro precedente que teve, né, quando a gente olha esse ciclo em que a gente está, a gente vê 3 outros precedentes. 1, 2 e 3. Então, nesse intermediário, aqui é 50% de correção desta alta, aqui é 50%, e aqui é 78%, os preços vieram mais de 80% de baixa, em relação a 80% desta alta. Atualmente, o que aconteceu foi que os preços vieram a 0,382, primeiro ponto de correção, primeiro nível de correção Fibonacci. E por essa razão nós entendemos que eles virão a pelo menos 50%. Eu pessoalmente acho que eles virão até mais abaixo. E aí a gente, então por isso é que quando a gente analisa aqui o gráfico nominal, que agora é um gráfico que vem apenas a partir de 1994, analisando esse ciclo, a gente traça a Fibonacci e entende que os preços vêm aqui pelo menos para 50% de correção, que traria os preços para 25.000 pontos. De maneira que com isso nós analisamos essa tendência como sendo uma tendência de baixa que deve ter continuidade. O que acabou de acontecer, entretanto, foi que os preços que haviam acabado de romper essa acumulação aqui, de repente até praticamente cumpriram esse objetivo, chegaram até esse nível, que é o fundo de julho do ano passado, e tiveram uma reversão. Mas, será que dá para a gente considerar que esse processo foi rompido? Não sei. Eu acho que os preços estão chegando próximos de um nível de resistência, e eu gostaria de ver uma primeira acumulação, uma primeira parada, para ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente tem que ficar de olho para saber se, a partir de agora, nós vamos ter algo como uma grande reversão, seria algo como isso aqui, ou se nós vamos ter um processo
de acumulação. Se tivermos uma reversão, é ponto para que isso aqui seja apenas uma reação desse processo de baixa e que esse processo de baixa continue. Agora, se por outro lado tivermos um processo de acumulação, aí nós vamos estar entendendo que o mercado vai estar formando uma primeira bandeira de alta que vai realizar o lucro desse mastro aqui. Isso começa a dar chance dos preços subirem, aí vão testar a próxima resistência que está a 48.500 e eventualmente, se essa resistência for rompida, eu entendo que os preços têm grandes chances de chegarem até essa reta de resistência. Tudo isso sem prejuízo desta tendência de alta. Os preços podem ir até 53.500, por exemplo, sem prejuízo dessa tendência, tendência de baixa, né? Agora, eu estou um pouco cético ainda quanto a essa possibilidade, porque eu acho que, olhando de longe aqui, eu acho que dá para a gente enxergar um canal de baixa. E esse canal de baixa sugere que os preços devam cair um pouco mais, para chegar mais próximos dessa linha aqui, antes de romperem esse processo de baixa que está acontecendo aqui. E como eu acho que deixei claro, eu não entendo o que foi rompido, até porque isso aqui eu acho que é ajustável, né? Isso aqui talvez a gente pudesse... Quer dizer, eu acho que cabe a gente colocar uma reta aqui, porque passa milimetricamente por esse ponto e está passando lá pelo topo. E aqui a gente teria rompido um pouco, quer dizer, amanhã, sexta-feira, eu acho que define se esse nível foi, ou se essa reta de resistência foi rompida ou não. Depois do rompimento da reta, se ele acontecer, a gente pode ter que lembrar que eventualmente a gente pode ter um pullback, depois fazer um pivô e o mercado voltar a subir, né? Então agora eu acho que é ficar de olho no que vai acontecer nos próximos dias, se nós vamos ter algum tipo de reversão ou se o preço vai começar a se acumular por aqui. Se ele começar a se acumular por aqui, então chances de uma bandeira de alta e os preços continuarem a subir. Se reverter, chance de termos uma reversão. Então, indefinidos no curto prazo, continuamos baixistas no médio e longo prazo. O índice futuro está falando mais ou menos um pouquinho diferente, na verdade, né? Aliás, ele é uma das razões de eu ter uma certa cautela para já considerar que esse nível, essa reta foi rompida. Aqui no índice futuro, que está aqui o gráfico do índice futuro, que a gente traz também desde 1994, esse é o índice futuro da Enfoque. Ele é específico para cada empresa de análise técnica, porque no nosso caso ele é ajustado. A cada mês de vencimento a gente ajusta o gráfico para que o fechamento do mês presente se adeque ao fechamento do mês futuro. Como o fechamento do mês futuro geralmente é aí uns 400 pontos acima do mês presente, então a gente pega o gráfico todo. Então digamos que o mês presente estivesse fechando aqui como fechou hoje, né? E digamos que o mês futuro fechasse, por exemplo, aqui. Então o que a gente faz é que a gente pega esse gráfico todo e levanta ele de maneira... Eu não vou fazer isso, mas o que eu vou fazer é que eu vou arrastar isso aqui. Eu vou arrastar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. E vou de novo aqui. Então, digamos que o fechamento do mês futuro fosse aqui, né? Então, o que a gente faz é que, antes de a gente começar a considerar este mês aqui para efeito de atualizar esse gráfico, o que a gente faz é que a gente pega esse gráfico todo e levanta ele e faz com que esse fechamento coincida com o fechamento do mês futuro. Então, a gente dá uma levantada nesse gráfico todo, quando o fechamento do mês futuro é acima do fechamento do mês presente. Porque algumas vezes o fechamento do mês futuro é abaixo. Quando o fechamento está abaixo, a gente abaixa o gráfico todo e faz ele coincidir. De maneira que amanhã o gráfico sai do 0 a 0, sai do fechamento de ontem. Se ele subir 1%, a gente põe 1% a mais aqui. Por essa razão, esse gráfico, então, é diferente de muitos outras empresas concorrentes da Enfoque.
Nós somos bastante orgulhosos do nosso serviço porque, por exemplo, esse fundo a gente vê que coincidiu exatamente com o fundo do subprime aqui, com o fundo do estouro da bolha do crédito nos Estados Unidos, né? Então isso nos deixa muito confiantes de que nós fazemos um trabalho correto. Assim como esses fundos aqui, a gente vê que eles estavam todos no mesmo nível, eles foram muito importantes para nós termos um cunho muito baixista aqui, principalmente quando o mercado rompeu esse nível, que nós entendíamos que ele era bastante importante, e nessa época nós estávamos projetando justamente o mercado aqui para esse fundo. Bem, nesse gráfico fica bem mais claro, e esse índice está correndo ainda, ele tem mais 15 minutos que ele vai estar correndo, nesse gráfico fica bem mais claro que essa reta não foi rompida. Os preços, então, por enquanto, os preços não mostraram absolutamente nada, né? Vou até dar uma espiada nesse intraday aqui para ver com que cara ele está ficando. Está ficando não muito bonito. Fez uma deriva aqui e está. Isso aí. Muito bem. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Isso aí. Muito bem. Então, o índice futuro está confirmando ali uma situação em que a gente entende que o curto prazo está um pouco indefinido ainda, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo. No índice futuro, por outro lado, a gente também vê que os preços não estão ainda no fundo, né? Mas, como esse gráfico é ajustado, à vista a gente vê que ele está nesse fundo de julho do ano passado. Aqui no índice futuro a gente vê que o mínimo que foi alcançado não chegou exatamente nesse nível aqui. Então é esperar agora essa semana para ver o que vai acontecer. Muito bem. O S&P, por outro lado, está, essa semana, ele caiu na sexta-feira passada, encontrou suporte aqui no nível de 1840 e voltou a subir. A questão é, estamos vendo um pivô aqui nesse suporte, está se formando um pivô aqui, ou os preços apenas testaram e vão adentrar esse nível. Se isso acontecer, nós vamos ficar muito baixistas, mas nós vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Eu tenho aqui um gráfico que já mostramos muitas vezes, que é o gráfico do Dow Jones, 100 anos de Dow Jones, onde salta aos olhos esses 3 topos aqui, ou 2 topos por enquanto, a gente não pode chamar esse último de topo, mas trata-se dos topos, né? Esses são 100 anos, isso aqui é 1929, esse é o Dow Jones indexado no CPI, Dow Jones em que a gente estirpa a inflação dele. Porque se a gente não tirar a inflação, a gente tem um gráfico que só sobe. Mas isso não é verdade, porque essa acumulação aqui, quando a gente aplica a inflação, ela vira uma queda de proporções aqui comparáveis com 1929. E como eu dizia, salta aos olhos esses 3 topos que aconteceram. Primeiro, esse aqui é o topo da bolha do Nasdaq, esse aqui é o topo do estouro da bolha do crédito, e esse aqui e aqui é exatamente nesse nível que nós estamos agora. E eu entendo que nós tivemos uma mega indicação de análise técnica quando esse nível, e aqui está a linha vermelha marcando o topo de 2000 e a outra linha vermelha marcando o topo de 2007, que foi anterior ao estouro da bolha do crédito. Então, em dezembro os preços romperam esse nível e em janeiro desromperam. Isso eu entendo, uma tremenda indicação técnica de baixa. Eu acho que nós estamos vendo aí a indicação do século, porque eu acho que nós tivemos a indicação, nós tivemos uma indicação que é muito, muito importante, porque isso aqui eu entendo que e é só olhar esse gráfico, né? São 100 anos de gráfico, a gente não vê 3 topos assim. E depois tem uma coisa que me incomoda muito, né? 1, 2, 3, 4, 5, já pensaram nisso? A, B, C, nossa, essa C tem que ser grande, né? Talvez corrija esse processo todo aqui. Então, e aqui, quer dizer, 2 topos aqui, agora nós estamos exatamente nesse nível, né? Então, enfim, isso é a mãe de todas as resistências. Não existiu uma resistência igual a essa durante todos esses 100 anos aqui. Essa resistência é muito especial. Nem todo mundo vê isso, porque nem todo mundo vê gráfico do Dow Jones indexado no CPI.
Os americanos não veem porque eles não têm a cultura de inflação que nós temos. Eu sou, quer dizer, eu venho de ter montado a Enfoque em 1983. A Enfoque tem 30 anos, já estamos indo para 31 anos. E montei no auge da inflação, nos anos 80 tivemos inflação galopante aqui no Brasil. Então, nós, desde aquele tempo, fazíamos os nossos gráficos indexados, não tinha outro jeito, tínhamos que indexar os gráficos. Eu sou, portanto, um expert em inflação, indexo os meus gráficos desde então. O americano, não. Ele não sabe o que é inflação, ele não conviveu com inflação. Os softwares de análise técnica dos Estados Unidos e muitos do mundo não fazem esse processo de indexação com o intuito de extirpar a inflação. Os softwares de análise técnica fazem um processo de comparar dois ativos. Eles fazem o processo de relative strength, que eles chamam, força relativa. Não tem nada a ver com o índice IFR do Wells Fargo. Tem a ver com a força de um ativo em comparação com outro ativo. Então, esse é o gráfico que eles usam para fazer as operações de long short. Então, esse conceito eles têm, mas eles não têm o conceito de indexar para tirar a inflação. Quando a gente, entretanto, aplica esse conceito, é que a gente vê essa espetacular resistência. E o que nós estamos testemunhando agora, na poltrona, aqui, no caso de camarote, ou da plateia, é que os preços romperam a mãe de todas as resistências, ou essa resistência de proporções bíblicas, como eu falei outro dia aqui, e desromperam. Ora, nessa resistência de proporções bíblicas, nós devíamos ter milhões de ordens de venda. Acima dessa resistência, nós devíamos ter milhões de ordens de compra. Nós estamos falando do índice Dow Jones. Devíamos ter milhões de ordens de compra, que seriam as ordens de stop das pessoas que estavam short aqui, que estavam vendidas aqui. Logicamente, colocariam seus stops logo acima dessa impressionante resistência. Então, esse nível rompido, os preços teriam que ter um rally para cima, e não foi o que aconteceu. Em janeiro, os preços subiram apenas até 31 de dezembro, sugestivamente, até 31 de dezembro de 2013. E em janeiro, começam a cair, se acumulam e despencam. Despencam, batem nesse nível que foi uma cama elástica. Por quê? Porque esse nível é uma cama elástica, ele é uma senhora reta de suporte. Ele é uma reta de suporte de 5 anos que tinha 4 pontos quase que milimétricos. Um aqui em 2009, outro aqui em 2011, outro em 2012, outro em 2013, e nós tivemos, então, nessa queda que os preços tiveram, tivemos um 5º ponto dessa reta aqui. Os preços, então, catapultaram para cima, mas logo em seguida eles passaram a derivar. Deriva é um processo que indica a perda de força desse movimento. Mostra que os touros estão cansados, estão fazendo uma força danada para continuar essa alta, se aproximando do topo. Chegam aqui próximos, buf, tomam uma patada do urso, e após essa patada do urso, eles se recuperam, mas pararam aonde? Pararam anteontem na retinha suporte dessa deriva. Eu acho que isso é extremamente sugestivo. Ontem tomaram uma patada, fizemos um pequeno engolfo aqui, mas hoje nós ainda estamos com essa alta aqui, que por outro lado está deixando uma pequena sombra. Então temos que ver o que vai ser o resultado. Será que isso é uma bandeira de alta? Os preços vão catapultar para cima, vão testar aqui essa resistência e depois vão até o topo principal? Ou será que nós estamos vendo aqui, minha gente, o que eu acho que é muito, muito, muito mais provável, que é a formação de um topo duplo, que vai ser o que iria então coroar um terceiro topo exatamente nesse nível. E aí, escolha. Primeira vez caiu 43%, segunda vez caiu 57%. Quanto é que nós achamos que vai cair dessa vez? Eu acho que vai cair, talvez o que caiu as outras vezes, né? Conversando com o índice Dow Jones, a gente vê que a primeira vez caiu mais baixo do que o fundo principal. Isso foi em 1929, bom, deixa para lá, isso aqui foi aquela loucura, né? Mas o outro precedente que nós temos, quando a gente olha esse gráfico, é esse aqui, que foi dessa alta de 1932 até 1966, e depois a queda até 1982. E 16 anos de queda, e a gente vê que os preços caíram abaixo de 50% de correção. Então, se eu acho que os preços no mercado americano vão cair 50%, eu não estou absolutamente pessimista, eu estou até
sendo otimista. Ocorre que no subprime os preços caíram exatamente 0,382. Eu acho que eles vão cair 0,5 pelo menos, e isso traria os preços aqui nesse topo de 1987, e que foi o topo do crash de 87. Isso equivaleria nos Estados Unidos a uma queda a partir dos preços que o mercado está hoje, equivaleria a uma queda de 66%. Se os americanos caírem em 66%, vocês podem imaginar o que pode acontecer com o Brasil. Então, eu volto a dizer para vocês que eu acho que nós estamos numa fase perigosíssima, né? É uma hora que o profissional vai ficar no mercado, e quem está no mercado tem que pensar seriamente em usar ordens de stop. Eu acho que é uma época perigosíssima para quem é buy and hold, porque o mercado pode cair muito, o mercado americano pode cair muito. Ah, mas a economia americana está melhorando. Não se pode esquecer que a característica sine qua non, absolutamente necessária para que o mercado faça um topo, é que a economia esteja como? Eu pergunto a você, quando acontecem os topos? Vamos ser mais explícitos. Vamos ver os topos anteriores que nós tivemos no Dow Jones. Esse topo aqui em 29 e esse outro topo aqui em 66. Como estava a economia aqui? Estava ruim ou estava boa? Estava ruim ou estava boa? Ora, minha gente, é condição sine qua non que a economia esteja boa para que o mercado faça o topo. É quando a economia está bombando que o topo acontece. Então, a economia americana estar melhorando é ponto para estar se formando um topo. Tá? Então, é isso aí. Deixa esse recado aí. Se vocês têm algum amigo que tem ações na bolsa, na base do buy and hold, conversem com ele. Falem para eles a respeito do que está acontecendo no índice Dow Jones quando a gente o vê indexado pelo CPI. Que nós estamos agora exatamente no nível que das duas últimas vezes, uma caiu 43% e outra caiu 57%. Então, será que essa não é uma hora de se pensar em colocar um stop? Por exemplo, um stop para se o Dow Jones vier abaixo desse fundo, que ele chegou em fevereiro, aí o que vai acontecer? Aí o Dow Jones vai ter rompido essa reta de suporte, essa espetacular reta de suporte. Rompida essa reta de suporte, então nós temos que imaginar que o mercado vai corrigir pelo menos Fibonacci disso aqui. Fibonacci disso aqui, primeiro número Fibonacci disso aqui, implicaria numa queda de 26%, 26,2%. Então, se os preços vêm abaixo desse nível, acho que não tem o que se pensar. A gente tem que pensar em liquidar carteiras de ações. Fundos grandes têm que pensar em desovar completamente as suas carteiras de ações, e logicamente muitos deles o fazem, e exatamente por isso que o mercado cai mais, né? Então é isso, vamos dar uma espiada em Petrobras, que deu uma alta muito boa, e vamos ver Vale também. Eu queria mencionar um dado para vocês. Nós, antes do mercado começar a subir, no fundo com stop, estávamos com 25 posições em aberto. Hoje nós fizemos todas essas operações aqui, e nós continuamos, entretanto, com nós continuamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posições em aberto. E, portanto, eu posso mostrar a vocês que tem posições que, por exemplo, tem uma aqui que você vê que o mercado é uma posição que já mostramos aqui algumas vezes, eu acho, que nós estamos desde 25/2, e você olha no gráfico diário, você vê que o mercado continua fazendo uma acumulação com toda a característica de bandeira de baixo, né? Então, algumas ações subiram, principalmente as blue chips, que subiram, mas não dá para dizer absolutamente que o mercado reverteu. Então vamos lá, Petrobras. Deixa eu ver aqui.
Petrobras PN, teve esse desempenho. A gente olhando de longe, a gente vê que Petrobras tinha rompido um nível importantíssimo. Esse nível aqui, que é topo de 2005, vejam só, fundo de 2006, outro fundo de 2006, fundo do subprime e mais um fundo atual. Então esse é o ponto a se ter em conta. E o que é exatamente que Petrobras fez nessa sua alta? Ela simplesmente levou os preços que haviam rompido esse importantíssimo nível, e essa outra linha azul aqui é a linha desse canal de baixa, esse canal que já tem 2 anos e pouco, né? Estava muito bem definido aqui por essas duas retas de resistência e essa reta guia desse canal de baixa. Então, hoje os preços chegaram exatamente no seu nível de resistência, quer dizer, nesse impressionante nível de resistência, quer dizer, importantíssimo, não é impressionante, é importantíssimo nível de resistência, que eu mostrei a vocês, 1, 2, 3, 4 eventos técnicos. O último evento técnico foi essa acumulação aqui, que se deu exatamente acima desse nível. Esse nível foi rompido e os preços chegaram de volta até esse nível e encontraram resistência. Hoje encontraram resistência. Vamos ver aqui no intraday que cara tem essa resistência. A resistência se mostra na forma de uma deriva. Então eu acho que existe uma chance muito grande disso aqui ter sido fogo de palha e que os preços fizeram apenas um pullback um pouco mais exacerbado aí até a sua antigo suporte, que agora eu acho que tem muita chance de oferecer resistência e mandar os preços para baixo de novo. Se esse nível, entretanto, for rompido, os preços adentrarem novamente essa região aqui, acima desse antigo suporte, aí sim, acho que eles têm gás para pelo menos chegar até o seu próximo suporte a 15. É um suporte importante também, porque é esse fundo de julho aqui e esse topo de fevereiro. Mas, como eu disse, eu acho que não. Acho que temos boas chances de vermos os preços caírem a partir de agora. O que eu ia dizer é que, acho que já disse. Então vou aproveitar para tomar minha aguinha e vamos ver Vale do Rio Doce. Como nós temos uma posição em Vale do Rio Doce, eu vou para posições em abertos, para as nossas posições em aberto, vou mostrar a vocês que não mudou nada, Vale, tá? Nós estamos vendidos, e estamos vendidos porque estamos vendidos, não dá para ler aí, não tem o porquê da nossa venda aqui, eu vou ler para vocês. Comprimento de reta suporte após reversão em reta de resistência. Nós tivemos uma reversão nessa pequena reta de resistência aqui, e aí tivemos o rompimento dessa reta suporte, vendemos aqui, e os nossos stops, vocês veem a marca deles aqui, hoje estamos com o stop um pouquinho acima dessa acumulação, e essa acumulação tem toda a característica de bandeira de baixa, só que está com toda a pinta de uma bandeira de baixa, e portanto estamos esperando que esse nível seja rompido, e os preços provavelmente coloquem mais uma tela dessa para baixo, portanto nosso objetivo em Vale é R$23. Baixistas, portanto, no curto, médio e longo prazo em Vale do Rio Doce. Então vamos às nossas perguntas, Júnior. Opa, o Júnior não está respondendo porque eu não chamei ele no Skype, mas eu estou chamando Juninho, meu sócio, companheiro de muitas lutas, aqui no Skype. Juninho? Tudo bom, Fausto? Tudo bem você? Tudo bom. Então vamos lá, próxima pergunta, primeira pergunta. Primeira pergunta de Tony. Antes disso, Fausto, tem uma pergunta, eu acho que foi do Noix, que foi uma das iniciais. Ele pergunta se romper a mãe de todas as retas a mãe de todas as resistências? Qual é o objetivo se romper? O que você acha?
Uau, Max. Só um minutinho, por favor, gente. Oi. Perdão, eu tive que fazer uma operação aqui no mercado. Se romper a mãe de todas as resistências, vamos lá, Marx. Estamos no ar aí com o gráfico, não estamos no ar, agora sim. Mãe de todas as resistências. Primeiro nós vamos combinar direitinho o que é romper. Eu acho que com a manipulação que está acontecendo dos mercados por parte do governo americano, eu acho que eu precisaria de algo assim bastante poderoso bastante definitivo para considerar que esta resistência teria sido rompida. Algo como, vamos ver aqui de longe, a gente olhando de longe assim, acho que fica mais fácil, né? Eu gostaria de ver o mercado fazer isso e isso. Aí sim, agora sim o mercado está aí. Ou seja, rompe, me dá uma bandeira de alta e aí rompe a bandeira de alta, aí sim, a gente entra, porque daí nós já teríamos uma primeira perna depois do rompimento, né? Uma pequena onda 1, a onda 2, nós iríamos entrar na onda 3. Muito bem. Pois não, muito simples. O objetivo é esse aqui. O que eu fiz? Deixa eu tirar o filhamento desse processo, pegar o processo correto aqui, que seria a amplitude da última alta projetada para cima a partir desse fundo aqui, que nos daria 60 mil pontos. No índice Dow Jones nós estamos a 16 mil pontos, e isso nos daria uma alta a partir de hoje de aproximadamente 285%. É isso aí, 60 mil pontos no Dow Jones. E olhando de longe assim, vejam, aí nós temos que entender que isso aqui foi 1, 2, 3, A, B, C, 4, e nós estamos indo para a onda 5, e a onda 5 chegaria até 60 mil pontos. Eu não teria problema nenhum é lógico que isso não vai ser necessariamente assim, né? Mas de repente a gente pode até saber quando chegaria lá, o ser mais explícito. A gente teve esse tipo de alta aqui, deixa eu suavizar um pouco isso aqui, a gente teve esse tipo de inclinação na alta de 1982 até 2000, a gente compara aqui com 29 foi até um pouco mais, mas vamos pegar essa daqui de exemplo, e daí a gente vê quando é que ela chega lá em 60 mil pontos. Não é bacana? A análise técnica de padaria, chegou em 60 mil pontos aqui, vamos ver. A gente pôs aqui algo parecido com o que aconteceu, né? Isso é o que dá para fazer, né? O resto é
e chegou em 60 mil pontos em 19 de março de 1926. Uau! Claro, né, gente, isso aqui é futurologia, exercício de futurologia, né, mas por que não, né? A gente está aqui fazendo uma hipótese, né? Cada um levanta a hipótese que quer. Então é isso, eu acho, e por isso, exatamente por essa razão, eu acho que, poxa, o mercado não está em condições, com as coisas do jeito que estão, e eu imaginando que nós tivemos um processo seríssimo nos Estados Unidos, que foi o processo em que, do estouro da bolha de crédito, que nos deu isso aqui. Eu não sei, posso estar errado, lógico. Eu tenho algo que bate aqui na minha mente de quando em quando, que é o seguinte: será que, de repente, eu diariamente fico maravilhado com a tecnologia, né? Esses dias estava almoçando com o Juninho, hein, Juninho? E estava dizendo que eu tinha uma secretária, não tenho mais secretária, eu brinco com meus amigos que agora tem um secretário que chama-se Fausto Botelho, e que a minha secretária é esse cara aqui. Eu agora estou me policiando e para que eu tenha a disciplina necessária para que essa coisinha se transforme na minha secretária. O que eu preciso? Eu preciso simplesmente todo compromisso que eu me comprometo a participar, eu boto aqui e de quando em quando toca esse cara aqui, toca um baita de um alarme aqui no mais alto possível, e eu sei que tem alguma coisa acontecendo, porque daqui a meia hora, daqui a 2 horas, é um tempo que dê para eu me preparar para o compromisso. Os meus pagamentos todos estão aqui. Bom, enfim, mas o que eu quero dizer com isso é que eu extingui um posto de trabalho no planeta Terra, no Brasil, em São Paulo, no planeta Terra. Quantos milhões de postos de trabalho não se extinguiram, por um lado? Isso tudo o que é? Isso é produtividade, aumento de produtividade, isso é tecnologia, isso são as suas empresas ficando mais produtivas, mais... Então, de repente, nós estamos de fato num momento, quer dizer, numa outra realidade, né? Mudou, como é que se fala nessas situações? Né? Mudou o paradigma. A produtividade aumentou tanto que as empresas, embora tivemos um tropeço enorme aí no estouro da bolha do Nasdaq, as empresas, com essa produtividade enorme que elas ganharam, de repente vão fazer com que esse mercado suba muito mais. Tá certo? Isso por um lado. Por outro lado, eu também fico pensando que a gente tem um precedente aí nos processos mundiais, que é o Nikkei, e quando a gente olha o Nikkei dá um pouco de medo, porque lá estourou uma bolha imobiliária também, só que nos anos 90, tá certo? Houve uma expansão econômica dos anos 70 até os anos 90 de 1880% aproximadamente, e lá os preços caíram, e caíram durante 19 anos. Nos Estados Unidos, onde aconteceu também um processo de bolha, os preços caíram teriam caído por 9 anos. Né? Enfim. Então, eu acho que tem esses dois pontos aí para a gente ver. Né? E quando eu olho esse gráfico aqui, eu acho, sei lá, eu acho esse canal aqui muito interessante, muito válido. Acho que tem muito a ver, e acho que também sei que em todos os topos as pessoas falam exatamente a mesma coisa, mudou o paradigma, e depois elas percebem que não é assim. Então eu estou muito mais para que esse nível não seja rompido. Mas se for, vamos tentar surfar a onda, não é mesmo? Né? Isso aí, Júnior, próximo. Bom, primeira pergunta é do Tony ELTL4. Eletropaulo, vamos lá. Essa queda, Tom, já corrigiu exatamente segundo o número Fibonacci.
E os preços estão exatamente aqui no meio, no que a gente podia chamar de no meio desse processo todo aqui, né? Eles, se fossem educadinhos, tivessem estudado no colégio de freiras, eles fariam alguma coisa assim, bem comportadinha, uma tendência de alta, e chegariam no nível que estão hoje, fazendo essa tendência de alta. Mas eles não são assim, né? A gente sabe que eles são um pouco mais selvagens. Eles fazem esse caminho aqui, alternativo, para chegar no mesmo nível. Então, o ponto é o seguinte, olhando de longe assim, a gente já vê que fica muito difícil a gente analisar a Eletropaulo, porque ele está exatamente equilibrado. Os preços saíram desinvestados na sua tendência de alta, respeitaram esse nível aqui. Depois, a gente percebe claramente, olhando esse gráfico, que os preços tinham subido muito mais do que o que nós poderíamos chamar de seu valor real, né? Por que subiram muito mais? Ora, porque agora está óbvio, né? Como é que eles caem 83%? O que cai 83%? Porque subiu muito mais do que devia. Simples. Principalmente quando a gente vê que eles tiveram uma alta de 1.796%. O interessante é que do começo da era do presidente Lula até hoje, os preços ainda estão 340% acima de onde eles saíram, né? Então, aqui, quando o presidente Lula entrou, eu entendo que os preços estavam subvalorizados e eles deveriam ter subido uns 340%. Né? Algum analista poderia ter dito, quem sabe, olha, vai subir 340% nos próximos anos, né? Nos próximos 10 anos. Puxa, isso é uma barbaridade, né? É muito, né? É um negócio muito interessante, mas não é assim que eles fazem, né? É dessa maneira. Então fica difícil a gente analisar por conta disso, porque eu entendo que os preços estão mais ou menos equilibrados. Mas vamos agora então adentrar aqui o curto prazo para ver se a gente tem alguma coisa. Não temos. Então eu fico sem analisar, porque não tenho a menor ideia para onde vai isso aqui. Não dá para saber se isso aqui é uma acumulação de continuação. Eu diria que é uma acumulação de continuação, mas a gente não tem nenhuma reta aqui, nem nada para... talvez isso aqui, né? Se tivermos o rompimento desse fundo, os preços caminharão o seu próximo suporte, que eu acho que deve estar aqui no 6,80, talvez entre 7 e 6,80. E se por outro lado romperem a sua resistência, que eu acho que com um pouco mais de segurança está aqui a 8,40, eles caminharão para a sua próxima resistência, que estaria a 9,30. É isso que dá para falar, infelizmente. Júlio, quantas perguntas nós temos, Júlio? Temos 2, 4, 6, 8 perguntas. Ok, vamos lá. A próxima é do Wilson, RADL3. Raio Brasil. Houve aqui uma correção de ainda não chegou no Fibonacci, mas os preços tiveram uma boa queda, foi uma queda de 44%. Os preços também romperam essa reta de resistência, mas se por um lado romperam a reta, por outro lado eu quero crer que eles já corrigiram o Fibonacci deste processo. Se a gente faz essa Fibonacci a partir daqui de cima, a gente vê que os preços estão próximos de corrigir 50% dessa queda. E se nós estamos vendo uma reação dessa tendência de baixa, que é no que eu acredito, porque esse Fibonacci que eu tracei a vocês, aonde eles ainda não chegaram, né, nem no primeiro nível, é a partir de 2008. Se a gente for a partir de 2000, quando começa essa alta em Raio Brasil, que é de onde os preços saíram, aí o buraco é muito mais baixo. O primeiro nível Fibonacci está nesse fundo aqui, que está a 2,40.
Uma queda para chegar lá, que a gente tem uma queda de, nossa, muita coisa, 80 e poucos por cento. Então, por essa razão, eu estou entendendo que isso aqui tem boas chances, quer dizer, essa alta atual tem boas chances de provar ser uma reação da tendência de baixa. A reação da tendência de baixa é uma onda corretiva. Uma onda corretiva é composta de A, B e C. E, portanto, eu acho que a gente tem que ficar de olho quando os preços chegarem na próxima resistência a 18,80, que é a função desse topo que aconteceu em setembro do ano passado e desse fundo no mesmo nível que aconteceu em julho do ano passado. Quando chegarem lá, se nós tivermos uma reversão, eu acho que dá para pensar numa venda. Se, por outro lado, tivermos uma acumulação, que a gente entenda ser uma acumulação de continuação, aí então, aí sim a gente pode estar vendo 1, 2, 3, 4, 5, e os preços então podem estar nos mostrando uma onda impulsiva que deve levar os preços mais acima, talvez até para novo teste do seu topo principal. Mas eu não acredito, eu ainda estou vendo aqui um processo de A, B, C, e os preços caindo a partir daí. Puxa, mas essa alta, veja bem, tivemos uma alta de, estou fazendo aqui o advogado do diabo, tivemos uma alta de 31%, você não acha que é uma retomada? Não, não acho e digo mais. As reações das tendências de baixa são violentíssimas. Eu vou pegar um gráfico que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que é uma tendência de baixa de 19 anos, e vou mostrar algumas das reações da tendência de... Deixa eu pegar uma reação aqui. Por exemplo, essa aqui, ó, bem dramática, né? Essa pequena reação que nós tivemos em 2007. Vou botar o gráfico para candles. Vejam que coisa impressionante. No Japão, os preços subiram. Querem ver? Tudo bem, até que não foi muito aqui. Aqui, antes dessa queda vertiginosa aqui, os preços no Japão subiram 24,25%, praticamente. Fizeram isso em 2 meses e meio, subiram 25%, para logo em seguida caírem nada mais, nada menos que 52%. Então, a gente deve esperar que essas reações da tendência de alta sejam muito violentas, porque é exatamente isso que acontece nas tendências de baixa. Tivemos essa outra reação aqui, só que essa aqui já foi uma tendência de 1 ano. Né? Vejam, essa reação foi reação dessa tendência de baixa aqui, aconteceu no Japão. Vejam quanto subiu. Subiu 63% em 2 anos. Subiu 63% no Japão, para depois cair 63%. Então, a gente deve esperar isso. Logicamente, a gente pode surfar em algumas dessas reações, né? Mas eu não acho que é o caso aqui, porque nós já tivemos uma alta e os preços, como eu disse, estão chegando aqui próximo de 50% de correção dessa tendência de baixa. Tá? Então, eu acho que altistas aí no curto prazo em Raio do Brasil, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo. Júnior. Próxima pergunta. Próxima pergunta, Fausto, é ENBR3, Energias Brasil. Energias Brasil, a gente traça a Fibonacci aqui para estudar o que aconteceu até agora. O que aconteceu até agora foi que os preços corrigiram aí 50%, quase 50% dessa alta aqui. E agora, nessa tendência aqui, a gente tem alguma coisa a comentar? Será? Não. Não dá para chamar esse processo que aconteceu aqui de acumulação de alguma natureza. Se os preços fizerem mais uma queda aqui, talvez a gente possa imaginar que se isso aqui for propriamente rompido, o que não aconteceu, que é algo que acende um sinal amarelo aí para a gente, né? Isso acende um sinal amarelo, porque os preços romperam ontem e hoje ficaram indefinidos. Romperam porque tivemos um fechamento consideravelmente acima dos corpos reais anteriores, né?
o mercado deixou uma sombra e hoje deixou uma indefinição. Então isso aqui é sinal amarelo para caramba para os preços eventualmente voltarem aqui para dentro dessa acumulação. E se eles voltarem para dentro dessa acumulação, principalmente se chegarem até aqui, isso aqui já começa a ficar com cara de retângulo, né? Se os preços deixarem um topo aqui definido, fica com cara de retângulo. Por enquanto pode até parecer um fundo, né? Uma formação de cabeção desinvertido, por exemplo. Mas a gente tem que ter esse rompimento. Como nós não tivemos e parece que não vai romper, então eu fico bem cético aí a respeito dessa possibilidade. O que eu fiz aqui? E, portanto, aí um cunho indefinido para curto prazo, continuamos baixistas no médio e longo prazo. Júnior, em Energias Brasil. Próxima pergunta é do Javier Rossi, RZ3. Então, Rossi rompeu o fundo do subprime. Seria muito interessante se a gente tivesse o histórico dela desde 2002. Olha, desculpe, nós temos o histórico desde 2002. Puxa vida. Estou falando besteira. Na verdade, Rossi está na bolsa desde 97. Nossa, a famosa Rossi do plano 100. Do meu amigo João Rossi. Meu direto amigo João Rossi. Que é um dos sócios da Rossi. Eu acho que esse nível é muito importante. Os preços romperam um nível muito importante. Por outro lado, nós temos aqui um movimento de baixa definido, né, no que eventualmente poderíamos chamar de onda C. Porque aqui isso aqui teria sido onda A, onda B, onda C. Na onda C nós tivemos esse movimento. Vamos analisar só isso aqui. Porque eu entendo que isso aqui tudo, minha gente, é uma acumulação de continuação. E essa acumulação é diferente dessa correção aqui, dessa outra aqui. Essa aqui é uma acumulação de grande porte, e eu acho que isso aqui claramente divide esses dois movimentos, sendo esse aqui o primeiro e esse aqui o segundo. E aqui estão as amplitudes desses movimentos. Essa amplitude aqui, a gente simplesmente captura e traz para cá, a partir desse topo aqui, dessa acumulação intermediária. E esse negócio vem dar exatamente aqui onde os preços estão. Em função disso, eu quero crer que tem uma grande chance de que os preços possam ter uma reversão um pouco mais acentuada e de repente voltem até as proximidades dessa reta de resistência. Eu faço um processo ABC aqui, já que nós tivemos uma onda mais complexa de acumulação aqui, eu acho que agora a gente pode ter um processo ABC para que os preços então iniciem o que eu acho que seria a onda 5 da tendência de baixa de longo prazo, desse movimento de baixa aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Se somar onda C, ela deve ter 5 movimentos. Então eu acho que essa é uma boa possibilidade. Então há altistas aí no curto prazo, em função dos preços terem cumprido o seu objetivo, em função de eles estarem num nível importante de suporte, mas, entretanto, continuamos baixistas aí no longo prazo. No médio prazo, eu acho que é indefinido no médio prazo, porque aqui a gente pode ter um processo de meses, né? Mais de 3 meses, que tornaria esse processo de médio prazo. Indefinido no médio prazo, baixistas no longo prazo, altistas no curto prazo em Rossi. Será que dá para botar um trade aqui? Eu acho que é bem possível, principalmente se os preços nos brindarem com uma bandeirinha de alta aqui, que eu preferiria esperar para comprar no rompimento da bandeira com stop logo abaixo da bandeira. Esse eu acho que seria o setup melhor a ser seguido. Júnior? Próxima pergunta é do Vitor Cruz 3.
Souza Cruz acaba de romper uma resistência hoje. Vou fazer uma coisa aqui que não. A gente tem uma baita de uma reta, é grande a chance de a gente ter visto o mercado tocar essa reta, né? Então, isso em si pode ser responsável pelos preços terem uma retomada a essa reta de longo prazo aqui. Eu trouxe. Então, acho que estamos vendo os preços rompendo esse nível de resistência aqui, que é dado por esse último topo aqui da semana passada, e pelo fundo que nós tivemos em dezembro do ano passado. Eles estão no mesmo nível e o mercado botou a cara para cima, deixou uma pequena sombra. Então, estou altista no curto prazo, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo. Por quê? Primeiro, bom, essa reta, digamos, ainda não foi rompida, mas essa reta aqui foi rompida. E o rompimento dessa reta nos dá condições de colocar Fibonacci aqui. E Fibonacci aqui nos dá o primeiro número Fibonacci a 15, que é um nível importante de suporte inclusive, né? E, portanto, é para lá que eu acho que os preços estão indo e vão acabar rompendo essa reta suporte aqui de longo prazo. Mas, enquanto isso, o rompimento desse suporte deve levá-los até aqui pelas proximidades dos 22,80 a 23, né? 23, nós temos uma resistência aqui a 23,50 aproximadamente. Então, entre 23 e 23,50, eu acho que os preços devem ir, e nós temos aí, sim, talvez um belo de um trade, né? O stop estaria a uns 3,2% de distância, e o objetivo estaria a 10% de distância para cima. Então, altistas no curto prazo, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo. Júnior. Próxima pergunta é Light do Marcos. Vamos lá, Light. Também está nessa situação, né? Os preços caem e sobem, então mais ou menos aqui no meio de campo aqui, né? Então no mesmo nível que eles tiveram em 1999, imagine. Então não temos muitas observações a fazer em termos de longo prazo, mas em termos de curto prazo também não tem muita coisa para falar. Eu diria o seguinte, que esse processo todo aqui, se a gente vai para o gráfico semanal, não, até que não. No gráfico diário ele estava com uma característica de bandeira de baixa. Aqui já no semanal está parecendo uma... Já tínhamos que esperar essa semana fechar, né? Se a gente tem uma queda amanhã, isso aqui vai estar com toda a cara de bandeira de baixa. Então, infelizmente, quem perguntou, Juninho? Vitor. Não, desculpa, essa daí é o Marcos. Marcos, não tenho a menor ideia do que vai acontecer com isso, não estou com nada aqui para falar. Não, estou vendo alguma coisa aqui, pode ser uma luzinha aqui, eu acho que nós temos uma resistência exatamente nesse nível que os preços estão aqui agora. Quando a gente brinca de resistência, a gente tem que olhar à esquerda, olhar. Eu vi essa resistência aqui e estou traçando ela mais para o lado de lá. E aí, uau, a gente vê que tem topo aqui, tem topo aqui, tem topo aqui, tem fundo aqui. Topo aqui é 2007, topo aqui 2009, topo aqui 2010, fundo aqui 2013. Então, quem sabe os preços estão sentindo essa resistência aí. Eu arriscaria, meu palpite é que isso aqui vai terminar numa baixa. E para você saber, eu não compraria isso. Não compraria. Só se nós tivermos uma alta e os preços fizerem uma pequena bandeira, aí escapam da bandeira, aí tudo bem. Compra com stop abaixo da bandeira, mas não tem
Vontade nenhuma de comprar isso. E aqui, acho que a gente teria que ficar um pouco... Tem que ter um pouco de paciência aqui. O ideal seria a gente ter uma bandeirinha de baixa aqui nesse processo aqui, escapa da bandeira, você confirma esse rompimento, vende com stop acima da bandeira. Isso aqui sim é uma bela venda. Os preços deverão se escaparem dessa acumulação aqui, dessa maneira, quem sabe, né? Que seria essa maneira assim, quem sabe, isso seria com certeza um belo trade com projeção aqui nesse fundo de junho do ano passado. Mas fora isso, completamente indefinido. Júnior. O EdTrade pediu o gráfico comparativo de Petro com Vale. Ok, vamos lá. Está aqui Petro com Vale. Então, o gráfico é de Petrobras. Eu vou indexar Petrobras, parâmetros com Vale 5. Tem que pedir o mesmo? Então, esse gráfico... O Ed, esse gráfico é um gráfico que nos mostra a força relativa entre dois ativos. Isso aqui é a força de Petrobras em relação a Vale. Nós estamos com uma tendência de baixa, o que significa, o americano diria que Petrobras está underperforming Vale do Rio Doce. Ou, se preferir, Vale do Rio Doce está outperforming Petrobras. Tá? Então esse é o gráfico que se usa para se fazer operações long short. E o que dá para a gente? Bem, por incrível que pareça, esse gráfico contempla todas as ferramentas de análise técnica que você usa em gráficos normais. Por exemplo, você pode pensar em traçar a sua reta de resistência. Vejam que bela reta nós conseguimos traçar aqui. Você pode definir níveis de suporte, como esse nível que eu estou marcando aqui. Parece que são dois fundos acontecendo ali mais ou menos no mesmo nível. Tá? Você pode traçar as suas outras retinhas de resistência, seus níveis aqui de resistência, assim por diante. Tá? Então, o que dá para a gente falar disso? Nada. Dá para falar que não dá para falar nada. Dá para falar que no longo prazo, isso aqui me parece uma acumulação de continuação do movimento que percebeu que foi de baixo. Então eu acho que no longo prazo a Petrobras tende a underperformar a Vale do Rio Doce. Mas agora no curto e médio prazo, o mercado encontrou suporte aqui e chegou até essa resistência aqui. Resistência importante. Vamos traçar aqui a resistência. Função desse fundo de abril de 2013. Esses outros fundos aqui estão praticamente no mesmo nível. São um em setembro e outro um em agosto, outro em setembro de 2013 também. E essa acumulação toda que aconteceu entre dezembro e janeiro, próximos passados agora. Então os preços chegaram até essa resistência e seguraram lá. O mercado chegou até lá hoje e deixou essa sombra aqui. Então, se tivermos uma reversão a partir daqui, do tipo assim, amanhã Vale cai pouco e Petrobras, né, do tipo, né, Vale cai pouco, Petrobras cai muito, e fazemos uma reversão aqui, uau, eu arriscaria vender Petrobras e comprar Vale, como uma opção long short, tá? É isso que essa reversão aqui, quer dizer, o mercado caindo aqui, você vende você vende Petrobras e compra Vale, porque como vimos, esse é um gráfico da performance de Petrobras quando comparado a Vale. Se Petrobras vai ter uma performance negativa em relação a Vale, você vende Petrobras e compra Vale e faz uma operação que se chama long short. Júnior. Da LIDD, CETIP 3. Então, o CETIP hoje rompeu um nível importante. Rompeu? Não gosto muito desse tamanho de sombra para um rompimento de um nível importantíssimo como esse que estava sendo testado. Mas temos que convir que
o fechamento foi consideravelmente abaixo, aliás, acima. É o meu viés de baixa, que não dizia abaixo, fechamento abaixo, para rompimento. Não, aqui é mercado em alta. Outra coisa a favor desse rompimento é essa acumulação aqui, que tem características de retângulo. Então o mercado chegou até a resistência, fez uma acumulação. Se a gente põe no semanal, a gente vai ver que essa acumulação tem cara de bandeirinha de alta, tá? E aparentemente está rompendo esse processo aqui. Mas a gente tem que lembrar também que existe essa resistência aqui, na verdade ela se estende um pouco, porque logo aqui, um pouquinho acima, nós temos esse outro nível aqui, que foi onde os preços tiveram, que é o topo dessa acumulação aqui, que aconteceu entre agosto e setembro de 2012. E também é próximo do topo aqui disso aqui, que eu acho, minha gente, é o ombro esquerdo, cabeça e ombro direito. É assim que eu estou vendo o CETIP, tá? E isso é tudo, estou no gráfico semanal. E se a gente quiser ver o gráfico mensal, é isso aqui. Isso aqui não, CETIP CETIP é isso aqui, começa em 1990, começa em 2009, né? A IPO do CETIP é 2009. Eu acho que nós estamos vendo uma formação de cabeça outra. Mas, como eu disse, nós podemos ter tido um rompimento aqui, mas eu estou um pouco cético ainda. Eu acho que o mais seguro é a gente esperar ele nos dar algum tipo de acumulação aqui, que parece que é o que a sombra de hoje está indicando. Se ele nos der uma acumulação, ou de repente ele voltar, fizer um pivô, aí a gente compra aqui com um pouquinho mais de segurança e põe o stop logo abaixo desse pivô. Eu acho que é mais seguro. E nesse caso, o objetivo seria inicialmente o nível de 28, onde eu acho que nós temos uma resistência considerável, depois o nível de 30 e finalmente o topo principal, que está aí 32,50. Júnior. O Rigueto pede ENEV3. Quantas perguntas nós temos ainda? Só essa e mais uma. Ok. ENEV3 chegou próximo de um nível importante de resistência, depois dessa queda astronômica que ela teve, do topo até o fundo de nada menos que 89%. E está nos dando o quê? O que está nos dando? Temos uma reta de resistência aqui. Não está nos dando nada. Está nos dando uma belíssima bandeira de baixa. Um dia que o Bovespa sobe 1,4%. ENEV fecha praticamente na mínima do dia. Isso é uma bandeira de baixa. Próximo objetivo é isso aqui, projetado para baixo a partir daqui, que vem nos dar, acho que essa bandeira está boa para terminar, que vem nos dar um objetivo, que é aqui esse fundo principal que está por aqui. Vamos ver onde é que vai dar isso aqui. Vai dar 1,20. Acho que boa chance dos preços estarem caminhando para 1,20. Tem trade aqui, uma bandeira de baixa. A hora que você, por exemplo, no intraday, constatar que essa bandeira está sendo rompida, você pode pensar em colocar sua posição de venda. Eu diria que essa bandeira está sendo rompida quando essa pequena retinha aqui no intraday de 15 minutos for rompida. Essa retinha rompida, você coloca sua posição de venda com stop logo acima da bandeira e o objetivo aqui no 1020, acho que tem um belíssimo de um trade aí de venda. Júnior. Agora a última pergunta, Fausto, é do Elias. Ele pergunta: se a Dilma perder, a reação será forte? Se nesse caso a parte de baixo do canal deve ser frustrada, se você concorda. Não, não acho. Eu acho que nós vamos ter se a Dilma perder, nós vamos ter
a parte de baixo do canal, que seria, eu acho, esse canal aqui do Bovespa de 50 anos. Né? Eu acho que não, porque a gente tem espaço aqui para ter grandes altas ainda no processo, que eu acho que pode ser o processo de baixa, dos preços caírem até lá os 10 mil dólares, que eu acho que é para onde eles estão indo. Né? Então, se a gente traça se a gente traça uma reta de resistência aqui, veja só, e imaginando que nós estamos vendo uma bandeira de baixo aqui, isso é algo a se considerar também, né? Isso aqui por enquanto, os preços não provaram dar absolutamente nada. Né? Isso aqui é um retângulo até que esse nível aqui seja rompido. Então, vai que, por exemplo, esse nível seja, quer dizer, isso aqui pode ser um retângulo, os preços começam a cair a partir de amanhã e cheguem, por exemplo, vamos dar uma acelerada neles aqui, porque de repente os Estados Unidos começaram a cair também, e eles chegam até o fundo do subprime aqui, em dólares, e aí a gente tem que imaginar aonde nós estaríamos aqui, né? Já estamos nas eleições, vamos ver aqui, não, nós estamos apenas em agosto, né? Mas aí, digamos que os preços se acumulem um pouquinho aqui e caiam mais um pouco, porque tem uma queda central. E de repente o Aécio ganha as eleições, porque aqui nós já estaríamos no período, isso aqui já seria 11 vamos pôr isso aqui numa perspectiva de outubro. Então deu mais uma queda aqui, e aí nós estamos em 16 do 10 e pronto. Não, porque tem segundo turno é novembro, né? Então é um mês depois, né? Então é isso aqui, seria mais ou menos por aqui mesmo, e nós estaríamos em 11. O que eu quero dizer é que se o Aécio ou o Eduardo Campos ganharem, a gente pode ter isso aqui, ó, ou isso aqui. Apenas um processo de retorno à reta de resistência. Sabe o que significaria isso? Uma alta de 75%. É uma tendência de alta, muito legal, que dá para aproveitar e tudo mais, né? Mas depois os preços podem voltar a ter mais uma queda, e isso seria, quer dizer, esses 75% seriam sem prejuízo dessa tendência de baixa, que está definida por essa reta que agora é vermelha, como a gente costuma usar aqui, né? Tá? Então, isso é o que pode acontecer. Agora, logicamente, tudo isso vai depender desse cara aqui, né? Precisa ver o que vai acontecer lá, precisa combinar com os russos, né? No caso, não são os russos, são os americanos. Então, se esse troço começar a cair, poxa, de repente também o processo coincide com, ele chega aqui, ele tem uma reação, isso coincide com essa alta que está tendo aqui, depois o mercado despenca, o Brasil vem junto, enfim. Então, isso é tudo muito futurologia, né? Mas eu acho que não, independente de quem ganha as eleições, eu acho que aquele nível lá vai ser atingido. Isso aí. Então, agradeço a presença de vocês e desejo aí um bom fim de semana e espero vê-los aí por aí, encontrar com vocês por aqui de novo na nossa próxima quinta técnica. Muito obrigado e até mais.